Voltamos com o Curta Tela 1. Agora você assiste o documentário Uma Parte de Mim. De janeiro se conhecemos, 17 de fevereiro noivamos, 23 de abril casamos. Sabe, faz 43 anos que estamos casados. I love you. Tem épocas em que volta assim uma certa culpa, né? Eu só alivia a culpa ver que eu fiquei alguns anos lá, né? Eu falei, então só sobrou pra mim. Só sobrou pra mim, né? E assim, eu não tinha compromisso nenhum, né? Nem com o namorado, nem com nada, nem com o filho. O relacionamento nosso foi sempre mais que ótimo. Nunca tivemos, apesar de eu ser nervoso, nunca tivemos uma discussão, nem umas palavras, nada. Nunca. É só agora que eu estou perdendo paciência, que às vezes eu faço uns movimentos um pouco bruscos, até uma vez dei uma palmada no bumbum dela ultimamente, né? Eu fiquei tão nervoso e tudo, né? Mas senão sempre o relacionamento nosso foi ótimo. Então por isso que eu me dói quando vejo os casais se separarem. Não gosto de ver isso. A melhor fase que teve, ela já estava doente já há anos, mas ainda conseguia se locomover melhor, foi ela frequentar o Sesc, né? Para dançar no Sesc. Essa parte era legal. Ela ia toda terça dançar no Sesc lá em Ponta Grossa com uma das cuidadoras. Então era divertido, porque ela dançava todo que é tipo de dança lá e o pessoal acolheu muito bem, né? Os outros idosos lá acolheram muito bem. Havia situações assim, tipo um idoso começar a dar em cima da cuidadora, né? Isso foi bem engraçado. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer da minha vida? Né? Que eu estava abrindo mão, na época, da minha primeira profissão, né? Primeira em termos, né? Mas que eu trabalhei muitos anos e tal. E aí eu estava sem perspectiva de saber se eu ia passar em concurso, o que ia acontecer comigo. Né? A minha preocupação primeiro era comigo. Eu imaginava que ela ia viver muitos anos ainda sem problemas de saúde de qualquer assim, natureza, porque ela tinha superado os problemas de saúde que ela vinha tendo. Ela teve uma época de hipertensão, mas ela superou.
Ela tinha colesterol alto, foi controlado. Da família talvez fosse uma de corpo mais forte, assim. A mãe, no dia a dia dela, era muito ativa, assim, ela muito animada, gostava de brincar, de rir, de se divertir, ia em lanches, festas, adorava uma festinha, jogava tênis, né? Às vezes a gente fica até, digamos, inconformado, né? Puxa, mas ela não era sedentária, ela era ativa, curiosa. Porque somos em 4 irmãos em casa. Eu sou a mais velha, daí os outros, né, são mais novos, e 2 já tinham criança, né? Então não dava para contar com eles. O meu irmão mais novo estava namorando e tal. Sabe o quê? Eu vou parar com tudo e vou cuidar dela, porque, né, não tem outra coisa, não tem outra pessoa para deixá-la. Olha, para quem tinha vida de comissária de bordo, que você não para em casa, você assim, acaba sendo muito individualista, né? A profissão leva você a isso. Eu estava estudando para concurso e de repente eu tinha que ficar em casa e não era a minha rotina essa, né? Ter que cuidar da minha mãe, fazer almoço, fazer janta, café. E eu fazia isso para mim, então era de qualquer jeito, né? Não tinha que horário, era com a minha hora que me dava vontade, né? Então isso mudou bastante para mim. Regularizar as coisas, os horários. Ela era formidável, trabalhadora, dedicada, mãe de esposa, dona de casa. Foi uma pessoa dedicadíssima, trabalhador, muito trabalhadora. Então a gente dói muito para a gente ver o estado que hoje ela está. Então, quer dizer, eu notei o problema da minha mãe há mais ou menos uns 10 anos atrás. Sempre repetitiva, para perguntas, para fazer comida. Ela sempre fazia a mesma coisa, não mudava. O cardápio dela era sempre o mesmo, tanto que agora ela continua fazendo o mesmo cardápio, que parece que assim, ela congelou. E aí numa ida que eu tive com a minha mãe na reumatologista, aí ela que falou, me chamou a atenção, falou, olha, sua mãe é demente. E eu me assustei, porque eu falei, gente, nunca ninguém falou que a minha mãe é demente, mesmo porque eu nem sabia o que era esse termo, né? E daí demente, psiquiatra, você começa a ficar meio, sabe, ressabiada, com medo, o que vai acontecer, o que é isso, né? Pra onde que tem que levar a minha mãe? A minha mãe não tinha muito estudo. Então, pra mim, né, não sabia, mas achava que tinha a ver com isso, que ela, né, por não ter muito estudo, podia ser afetada pela tal da demência, né? E depois eu vim realmente a saber que tem gente com mestrado, doutorado, que também acaba adquirindo isso, né? Mas para mim, né, dentro da minha ignorância, eu dei essa resposta. E ela falou, não tem nada a ver e tal. Aí minha mãe fez os testes e realmente foi dado o laudo que ela tinha problemas, né? E com a tomografia isso ficou muito claro. Ela começou a repetir palavras, a repetir perguntas, perguntava toda hora que horas era, que dia era, né, da semana. Até que num determinado momento ela começou a entrar em contramão nas ruas. Foi aí que a gente teve um alerta, sabe? Porque você vai indo com o tempo, como você está acostumado, que as pessoas falam, a pessoa mais idade vai ficando estressada, é esclerose, você vai descuidando, digamos, né? Daí, com isso, o primeiro passo foi meu pai, que era vivo na época. Meu pai morreu em 2000. Que ele começou a fazer aquele circuito de médicos atrás de um diagnóstico, né? Todo tipo de exame. E a primeira coisa que eles fazem, os médicos, é receitar antidepressivo, né? Que uma das suspeitas é a depressão. Então, com isso, vão passando os meses e anos, né? Sem um diagnóstico. Esse que é um dos grandes dramas do Alzheimer, né? Você não tem um diagnóstico definitivo, então você atrasa o tratamento mais específico, né? E a primeira reação nossa minha pelo menos, foi culpa. Porque você descuida
da pessoa, do familiar que tem essa doença, porque você chega a se irritar, você começa pensando que é esclerose, ou mania, ou implicância, você na verdade acaba reagindo pior do que quando a pessoa não estava assim. Você começa a ficar impaciente com as repetições, com as perguntas, com perder coisas, né? Com qualquer dessas coisas, dessas manifestações, né? Então a primeira reação foi o choque da notícia e a culpa, né? Eu fiz em março 80 anos. E ela fez em janeiro, fez 79. Faz mais ou menos 9 anos. Então lá em Foz do Iguaçu, o médico... Nós tínhamos visto que tinha umas coisas esquisitas, que ela esquecia alguma coisa, porque que ela fazia tudo, cozinhar, fazia tudo. E a gente via umas coisas meio esquecidas tudo. Aí eu fui ver o médico, e o médico fez o que tinha que fazer, e aí ele me disse, bom, ela parece que ela está com mal de Alzheimer. No começo a gente não sabia o que era Alzheimer, no começo, mas depois com o tempo, aí a gente viu, aí eu olhei, o que aconteceu? O coração chora. É difícil. A doença de Alzheimer é algo que o dinheiro, educação, raça, saúde e estilo de vida não protegem. Ela é uma doença neurodegenerativa, progressiva e irreversível, caracterizada pela perda gradativa da noção de espaço e tempo. Um sintoma maior é o esquecimento do que acabara de ser dito ou feito. À medida que a doença progride, torna-se difícil lidar com tarefas diárias simples como se lavar, se vestir e comer.